Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry. Olá amigos da Destaque Rural, tudo bem? Sou Moisés Cristiano e hoje no meu comentário de economia desta quarta-feira, dia 14 de agosto, quero trazer informações sobre o que está acontecendo aí na economia global que impactou o dólar e a Bolsa de Valores hoje. Os analistas explicam que hoje nós tivemos três motivos principais, que fizeram com que o dólar aí passasse de R$4 e a Bolsa caiu mais de 2%. Todos relacionados a questões fora do país, fora do Brasil. Nós aqui no Brasil temos uma situação mais tranquila, a reforma da Previdência no Senado está andando, teve aí a MP da Liberdade Econômica que passou ali na Câmara dos Deputados. Nós vemos aí perspectiva de melhora para o segundo semestre na questão do PIB, apesar de ele vir aí abaixo, em queda, em retração pelo segundo trimestre consecutivo. Nós tivemos hoje uma informação do monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas, que teve aí um PIB de 0,2% no segundo trimestre, então quer dizer, veio um pouco melhor do que veio o IBCBR no início da semana, e a gente tem expectativa de melhora aí no segundo semestre. Então, dentro do Brasil, a situação está mais tranquila, as expectativas estão melhores aí para crescimento da economia. Agora nós tivemos algumas informações hoje na economia internacional que impactaram muito. São três delas principais, segundo os analistas. Uma delas é que tinha uma expectativa de produção industrial na China de 5,9% na comparação anual e ela veio em 4,8%. Também a gente viu que hoje teve a informação do PIB do trimestre da Alemanha, do segundo trimestre, em queda de 0,1%. E nós também tivemos aí notícias relacionadas aos treasuries norte-americanos. O retorno do investimento dos treasuries norte-americanos de curto prazo de 2 anos está sendo maior do que aqueles de longo prazo de 10 anos. O que significa tudo isso? Bom, em relação à China e também à Alemanha, e também uma expectativa maior do que veio a produção industrial na zona do euro, é que existe aí um risco de recessão da economia global. Nós também tivemos aí essa informação dos Estados Unidos, que talvez o que aumentou mais ainda a percepção de risco dos investidores, porque assim, se existe uma possibilidade de diminuição da inflação nos Estados Unidos, pode ser que lá tenhamos a possibilidade de recessão aí daqui a algum tempo. Se os investimentos estão dando mais retorno, os treasuries norte-americanos, que são papéis do governo de lá, estão dando retorno maior a curto prazo do que a longo prazo, então a expectativa de inflação diminui por lá. E aí, com estimativa de inflação menor, a tendência é de cair a taxa básica de juros. E com isso, então, a gente pode ter aí mais fuga de capitais para países mais sólidos, ou então que existe uma possibilidade de recessão aí dos Estados Unidos como um todo. Então significa o seguinte, a gente tem aí essas questões internacionais que aumenta a percepção de risco, aumenta a expectativa, a incerteza em relação à economia global e aumenta o risco, a percepção de risco. O que acontece nesses casos? Os investidores buscam então economias mais sólidas para os seus investimentos, aí tem fuga de capitais de economias emergentes, como é o caso do Brasil, tanto para economias mais sólidas quanto para investimentos mais sólidos. E a gente vê que está acontecendo muito isso, principalmente num tipo de investimento sólido que é o ouro. Sólido no sentido de que ele está bastante valorizado agora, o ouro. Então, mostrando aí que muitos investidores e até fundos de investimento estão buscando a solidez do ouro, então, para fazerem os seus investimentos. Isso tudo impacta naturalmente no dólar e a pergunta que se faz é: o que eu faço então agora se eu tenho negócios com dólar? Bom, se você exporta, é o momento de aproveitar esse dólar valorizado. Agora, se você importa de alguma maneira, então é hora de ter cautela, talvez esperar um pouquinho, lembrando, que eu já falei aqui, que o Boletim Focus traz aí que o mercado financeiro está esperando que o dólar feche em 2019 em R$ 3,75. Então, assim que se dissipar novamente essas incertezas e a gente vê uma melhora aí nas expectativas e também na percepção de risco, a gente pode ter o dólar voltando a patamares normais. E além disso também, a economia, o Banco Central brasileiro
diz que tem aí um bom colchão de dólares, né, na nossa economia. Significa o seguinte: se o dólar começar a ter uma valorização muito acima do que é suportado pela economia brasileira, o Banco Central tem condições então de alguma forma baixar aí o dólar, aumentando a oferta da moeda dentro da economia brasileira. Essas são as minhas informações e as minhas análises sobre economia, então, para o Destaque Rural Notícias nesta quarta-feira. Um abraço e até a próxima. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry.